Então, gente, gravação iniciada. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar vendo nossos conteúdos de português, né, para a nossa prova, que já tem data marcada, né, que será no dia 18 de outubro, mas antes disso nós também temos a prova do Proitec, né? Eu não lembro bem a data do Proitec, mas as inscrições já estão abertas. Eu não sei se todos vocês aqui fazem. Quem estudou em escola particular, no caso, não pode, viu? Só faz a prova quem estudou somente em escolas públicas. E quem está no nono, no primeiro, certo? No oitavo ano também não faz a prova do Proitec, porque ela é uma prova bônus que serve para a nota final, né? Para ajudar na nota final, quando vocês fizerem a prova lá em outubro. Aí junta as duas notas, e com isso nós temos a nota final do Proitec, né? Juntamente com a prova final, que é um bônus, né? Um bônus de 9%, se não me engano, de pontos. Então é muito bom, é muito importante. E essa prova vai se acontecer daqui uns 2 a 3 meses, acredito, né? Depois eu vou verificar a data certinho para repassar para vocês. Mas falando especificamente de hoje, gente, hoje nós vamos ver um conteúdo muito importante, que é o conteúdo de verbos, conteúdo presente em todas as provas e também nos nossos simulados, né? Vocês que fizeram o simulado, vocês viram que teve uma questão dessas. Talvez vocês não tenham ouvido falar de verbo especificamente, mas ouviram falar lá de orações, certo? É um conteúdo assim de extrema importância e que a gente já vai começar a ver um pouco hoje, certo? Não somente isso, mas a gente vai ver um pouco sobre verbos, sobre tempos e modos verbais, que são muito importantes para a nossa caminhada no Redigindo e, claro, para a prova do IEF, certo? Então, nosso conteúdo hoje será um conteúdo de verbos. Então, vamos lá, gente, vamos conhecer o que que é isso. Então, acho que a maioria aqui conhece, né? A gente já até deu um toque sobre isso em aulas passadas. Conceito de verbo, gente. São palavras que indicam ação, certo? São palavras que indicam ação. Em sua totalidade, o verbo vai indicar uma ação. Mas ele pode indicar também um estado ou fenômenos da natureza, certo? Em tese, a gente caracteriza o verbo de uma maneira mais objetiva dessa forma, certo? Verbo que é uma palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E ele indica o quê? Também acontecimentos situando-os no tempo, né? Que todo verbo ele tem um tempo verbal, certo? O IF não costuma cobrar muito a questão do tempo, certo? Ele costuma mais cobrar a questão do modo. Para perguntar se o verbo traz uma certeza, uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese, certo? Então a gente vai ver um pouco sobre isso também. Então é de suma importância. Então, é, em linhas gerais, o verbo é uma palavra que indica ação. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. Por exemplo, ó, estudar. Estudar é um verbo que indica uma ação, né? A ação de estudar. Veja outros verbos, como por exemplo, ó, andar. Vamos ver mais. Ó, falar, cantar, sair. Deixa eu colocar aqui mais alguns exemplos. Ó, sair, dirigir. Tem mais exemplos? Beber. Todos esses são verbos que indicam ações, certo? Essas palavras, são verbos que indicam ações. Mas o verbo, ele também pode indicar um estado, ou ele também pode indicar um fenômeno da natureza, certo? Por exemplo, quando é que um verbo vai indicar estado? Geralmente, da seguinte forma, aqui, ó, verbos indicando estado. Digamos que eu digo a vocês que eu estou, só diminuir o tamanho dessa letra, eu digo para vocês que eu estou dormindo. Então, gente, dormindo é um estado. Por que que é um estado? Porque isso é algo temporário, certo? Vou colocar aqui, é algo temporário. O que que é algo temporário?
é algo que está acontecendo nesse momento, mas que posteriormente ele pode não estar mais acontecendo, certo? Então, ó, dormir é um estado, é um verbo que traz algo temporário, certo? Porque eu posso estar dormindo agora e posso daqui a pouco acordar. Então, aí é um verbo que indica algo temporário, por isso que indica um estado. Um estado é quando você traz essa ideia que é temporário, certo? Por exemplo, mais exemplos, né? Fenômenos da natureza. Facinho. Isso aqui é bem tranquilo. Por exemplo, é chover, nevar, trovejar. Então, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, para definir verbo, nós temos essas três características principais. A palavra pode indicar uma ação, certo? Vai indicar uma ação. Esse é o mais comum, esse é o que o IF costuma cobrar, é o mais fácil também, certo? Da gente diagnosticar. Palavras que indicam ação podem indicar um estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, o verbo vai estar enquadrado nessas três categorias, principalmente a categoria de ação. O verbo, gente, ele tem várias formas, porque nós podemos conjugar um verbo, certo? Por exemplo, o verbo falar. Nós conseguimos conjugar com as pessoas do discurso, né, com os pronomes pessoais, caso reto. E no caso são os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu consigo dizer eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, e por aí vai, certo? Ou seja, nós conseguimos conjugar. Então veja que o verbo é algo que muda. Ele muda para se adequar com um sujeito, que no caso é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, que são as pessoas, os pronomes pessoais do caso reto. Mas veja bem, todos esses verbos, quando eles são regulares, ou seja, ele tem uma forma que se repete, você consegue, sem me perceber, colocar ele na forma infinitiva, que são esses verbos aqui, terminado em AR, pode terminar em ER e IR. Por exemplo, são verbos que conseguem, né, são as formas infinitivas do verbo. Vou colocar aqui, formas infinitivas do verbo. Por que fazendo isso? Formas nominais, no caso. Formas nominais do verbo. Fazendo isso, vocês conseguem perceber mais facilmente onde que nós temos verbos, certo? Formas nominais do verbo. Olha, você imagina de onde vem. São verbos que, formas nominais de verbo, são verbos que a gente consegue definir que ele termine em AR, que ele termine em IR e que ele termine em ER. Eu estou colocando esse tracinho aqui, porque antes desse tracinho tem que vir o resto da palavra. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui. O verbo, eu vou colocar o verbo conjugado. Eu, eu faço a atividade. Vocês poderiam me dizer qual é o verbo que está presente aqui? Tem um verbo presente aqui. Faço. Isso, Dani, faço. Aí faço. Vocês acham que esse verbo vem de qual seria a forma nominal dele? Ou seja, imaginando, ele termina com AR, ER ou IR. Faço, vem de Fazer. fazer. Muito bem, Dani. Excelente. Então, fazer terminou em ER. Você sabe que a maioria das vezes nós conseguimos fazer isso com o verbo, nós temos aqui um verbo na sua forma nominal. O que é isso? Você tenta colocar o verbo na sua forma original. Isso é forma nominal. Você tenta colocar o verbo na sua forma original. Nesse caso, você consegue perceber que aquilo é um verbo. Tentando colocar nesse AR, eu até inverti.
Nesse AR, ER ou IR. Primeiro vem o ER, certo? AR, ER, I, R, certo? A ordem não importa muito. Aqui são as formas nominais do verbo. Fazendo isso, você consegue perceber facinho um verbo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo. Olha, olha lá, tem a seguinte frase, gente. Olha, eu colho os frutos da aprovação. Qual é o verbo aqui, gente? Presente. Colho. Colho, certo? Colho, Danilo. Vem de que forma nominal? Qual seria a forma nominal de colho? Colher. Colher. Muito bem. Então, colher. Então, aqui, eu garanto com isso que colher, não precisa fazer isso, né? Isso aqui que eu estou fazendo é só uma forma de mostrar como você vai descobrir onde está esse verbo, certo? Então, aqui, colher, nesse caso aqui, é o nosso verbo. Excelente. Bom, então, essa parte aqui está batida. Terminou em AR, ER e IR, você conseguindo perceber que a palavra terminou com esses três exemplos, né, com AR, ER e IR, que são as formas nominais do verbo, aí nós vamos ter uma certeza de que aqui nós temos um verbo. Não são todos que conseguem passar por essas formas nominais, né, porque nós temos verbos também irregulares na língua portuguesa. São verbos que não seguem uma regra, digamos assim, por isso são chamados de irregulares. Mas eles são menos comuns, eles não costumam aparecer em prova, entendeu? Parecem esses que eu mostrei para vocês. Então, novamente, palavras que indicam ação, estado, é um fenômeno da natureza. A gente coloca nessas formas verbais, a gente consegue descobrir, né, as formas nominais. Então, olha, o verbo, gente, ele perpassa por isso aqui, ó, porque o verbo ele compõe a classe de palavra que mais se flexiona. O que é isso? É a classe de palavra que mais muda, porque ele muda de acordo com o sujeito, né? Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que acompanhar. Ele pode indicar, por exemplo, pessoa, né? Em que pessoa o verbo está, né? No caso ali, primeira, segunda ou terceira pessoa, que foi justamente o que eu mostrei para vocês. No caso é o eu, tu, ele, o nós, vós, eles. Ele pode indicar um número. Que número seria esse? Se ele está no singular ou no plural, né? Que eu também já falei para vocês. O tempo, o verbo pode indicar três tempos. Ele pode indicar o presente, o passado, que é chamado de pretérito, e também o futuro, certo? Tem o modo, isso aqui é muito importante. Agora, isso aqui o IF costuma cobrar. Não é muito difícil, tem três modos, certo? Nós vamos ver. E a voz, né? Se é voz ativa ou se é voz passiva. No modo, eles vão querer saber aqui da gente se o modo é um modo que indica, que é o modo indicativo, né? Que indica uma certeza. Eles não costumam usar as nomenclaturas, mas eles perguntam se o verbo indica uma certeza, se ele indica uma dúvida, se ele indica uma possibilidade, certo? Então, eles vão trazer um texto, vão destacar um verbo, e eles vão perguntar qual o sentido daquele verbo, qual o sentido que aquele verbo transmite. E aí, nós temos alguns sentidos, né? Como o da dúvida, o da possibilidade, o da certeza, certo? São os mais comuns. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é só para mostrar que o verbo ele flexiona, certo? Primeira pessoa. Pegaram aqui o verbo dançar, certo? Então, primeira pessoa, do eu. Eu danço. No plural, fica nós dançamos. Segunda pessoa, tu danças. Segunda pessoa do plural, vós dançais. Primeiro do singular, ele ou ela dança. E no plural, eles ou elas dançam, certo? Isso aqui é bem tranquilo. É a flexão verbal. Vamos lá. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Locução verbal. Vocês já ouviram essa palavra bastante comigo. Locução. Locução vocês já ouviram, que a gente já viu em locução adjetiva. Nós temos na língua portuguesa também
e isso cai demais, demais, demais na prova do IF, nós temos também locução verbal. Assim, é garantido praticamente em toda a prova, gente, isso aqui. Vocês lembram da locução adjetiva que a gente viu? Vocês poderiam falar? Lembra o que é locução ainda? Quem lembrar pode falar. Nada? É meio que quando tem duas palavras com o sentido de uma. Aí no caso da isso, no caso da locução adjetiva, são duas palavras que funcionam como um. Como uma só palavra. Isso, que funciona como uma só, no caso, um só adjetivo, certo? Tem que lembrar, locução, sempre que eu ouvir falar nessa palavra que é locução, locução vai ser um encontro de duas ou mais palavras, certo? No caso da locução verbal, vai ser um encontro de duas ou mais palavras que vão funcionar como verbo, ou seja, serão dois verbos, duas ou mais palavras que funcionarão como verbo. Por isso que é chamado de locução verbal. Locução, porque nós vamos ter um encontro de duas ou mais palavras funcionando como verbo. Então, você vai chamar de verbo quando tiver só um. Quando tiver dois, nós vamos chamar de locução, dois ou mais, né? A gente vai chamar de locução verbal. Mas serão dois ou mais funcionando somente como um verbo, certo? Olha, vejam o exemplo. Olha o exemplo. O exemplo. Eu quero ser aprovado no IF. Eu quero ser aprovado no IF. Olhem para isso aqui, gente. Façam a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Quais são os verbos presentes aqui? Eu quero ser aprovado no IF. Olha essa frase. Eu quero ser aprovado no IF. Quais são os verbos? Quero. Certo, gente. Quero. Tem mais. Tem mais. Aprovado. Qual? Aprovado. Vamos deixar aprovado em paz. Tem outro. Mas aprovado assim. Tem outro verbo, gente. Ser. Exatamente. Olha, o verbo quero, que é quero. Quero, vem de que palavra? Qual verbo? Esse verbo vem de que? Qual é a sua forma nominal? Querer. Querer. Ser já está na sua forma nominal. Sempre lembrando, esse verbo querer ele é um verbo irregular. Ele pode aparecer com ser, pode aparecer com será, pode aparecer com é, pode aparecer com são, certo? Pode aparecer com seria. Então, ó, tudo isso aqui vem desse verbo ser aqui, tá bom? Então, muito cuidado. Muito cuidado também com esse ezinho, muito comum na prova. Vou até mostrar a diferença aqui para vocês, ó. Com acento assim, é verbo, certo? E o ezinho sem acento, aqui vai ser, ó, conjunção. Certo? Então, ó, com acento, novamente, o ezinho aqui, ó, com acento, é o verbo é, que vem do verbo ser, certo? Vou até grifar aqui, ó. O é vem do verbo ser. E o i aqui, a gente muda até o som, nesse caso aqui, esse i aqui é uma conjunção, certo? Uma conjunção. Então, ó, vamos aos verbos, voltar, né? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito pesado, mas sempre lembre desse é aí. Olha, aqui, gente, nós temos três verbos, né?
Não sei quem foi que falou aprovado, mas falou corretamente. Temos 3 verbos aqui. Nós temos o verbo quero, mais o verbo ser, mais o verbo aprovado. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de locução verbal. Certo? Isso aqui é o que nós chamamos de... Acho que não ficou feio. Isso aqui é o que nós chamamos de locução verbal. O que é isso? Nós vamos ter esses 3 verbos, gente. Nós temos 3 verbos aí. Mas esses 3 verbos só vão funcionar como somente um, certo? Nós vamos funcionar, vai funcionar somente como um. Por quê? Porque os 2 verbos aqui, ó, eu vou até contar, porque aqui é a diferença de verbo auxiliar com verbo principal. Esses 2 primeiros verbos aqui, ó, eles são verbos chamados de verbos auxiliares. O que é isso? Eles não têm o seu sentido próprio. Ele sozinho, nessa frase, do jeito que ela está aí, é nessa frase, certo? Em outra frase, ele pode ter seu sentido. Mas nessa frase, é como se eles ajudassem a trazer o sentido da frase. E como é que eu sei que ela é uma locução? Porque eles vão vir perto um do outro, certo? Eles vão vir juntinhos. Certo? Por exemplo, às vezes eles dão uma separada com a preposição, mas na maioria das vezes eles vão vir juntinhos. Por exemplo, quero ser aprovado. Por que eu sei que isso aqui é uma locução? Porque se eu tirar qualquer um desses verbos, a frase fica estranha. Vamos tirar o quero. Olha como é que fica a frase. Eu ser aprovado. Vamos tirar o ser. Eu quero aprovado no IEF. Não faz sentido. E se tirar o aprovado, que esse aqui é o principal, esse aqui é o que traz sempre o sentido principal. Veja, eu quero ser no IF. Quem quer ser alguma coisa. Está faltando o complemento. Esse aqui é o verbo chamado de verbo principal, certo? Vou até mostrar para vocês, ó. Todos esses aqui são locuções verbais, só que esses primeiros verbos são chamados de verbos auxiliar. Vou até colocar aqui, VA. São chamados de verbo auxiliar. Por quê? Porque eles ajudam o verbo principal que traz o sentido da frase. Então, esse aqui, ó, o último é sempre o verbo chamado de verbo principal. Certo? O verbo principal vai ser sempre o último. Os primeiros são chamados de auxiliares e o último chamado de verbo principal. O que conta aqui, se fosse na prova do IEF? Eles iam perguntar a vocês quantas orações eu tenho nessa frase. Eu tenho nesse pequeno texto. Quantas orações? Eles vão perguntar sempre assim. Vocês viram também no simulado. Se vocês não lembram, eu trago já a questão aqui para a gente refazer. Eles vão perguntar quantas orações há no texto. E aí vocês vão ler o texto e contar a quantidade de orações. Aí você vai dizer, professor, não sei o que é oração, pai, não lembro. Muito fácil, gente. Olha, oração, isso aqui é para facilitar a vida de vocês, não é só isso. Mas oração é um enunciado, ou seja, uma frase que contém obrigatoriamente verbo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar a quantidade de verbos. Então, a quantidade de verbos presente no texto será responsável pela quantidade de orações, certo? Então, por exemplo, se no texto tiver, digamos que tenham 4 verbos, nesse caso nós vamos ter 4 orações, tá bom? Só que, vejam bem, se nós tivermos uma locução verbal, o que vai acontecer? Aí, nesse caso, nós temos 3 verbos, mas eles funcionam só como um. Então, aqui, ó, esse quero ser aprovado, é como se todos esses verbos aqui contassem somente como uma oração. Então, ó, se nós estivéssemos respondendo a questão do IF aqui nós íamos contar somente como uma oração, certo? Uma oração. Que nesse caso nós temos 3 verbos, mas esses 3 funcionam somente como um. Ficou claro? Ah, vou dar mais um exemplo. Olha, eu vou estudar hoje. Quais são os verbos, gente, presente aqui? Eu vou estudar hoje. Quais verbos nós temos? Estudar. Isso, estudar. Temos outro. Vou.
Vou. Muito bem, Danilo. Muito bem. Olha, vou e estudar. São dois verbos. O verbo vou vem do verbo ir, certo? Ir. Então, olha, vou estudar hoje. Veja que aqui eu tenho dois verbos, certo, gente? Dois verbos. Vou estudar. Aqui eu tenho o que nós chamamos de locução verbal. Por que é locução verbal? Tenho dois verbos, um próximo do outro. É só olhar isso, certo? Eles ficaram juntinhos ali, um completando o sentido do outro, eu já sei que é locução verbal. Então, veja, eu vou estudar hoje. O verbo vou está precisando de estudar. Por que eu sei disso? Tira um, para você ver se a frase fica com sentido. Eu estudar hoje. Se você tirar o estudar, aí fica eu vou hoje. Mas você vai para onde? Cadê o sentido da frase? Então, veja que um precisa do outro. Então, os primeiros são sempre verbos auxiliares e os últimos são sempre verbos principais. São sempre os últimos que trazem o sentido principal da frase. Porque veja, eu vou hoje, mas você vai o quê? Estudar. Então, estudar ele completa o sentido principal da frase. Então, o último verbo é sempre o verbo principal. Vocês não vão precisar disso na hora da prova. Estou falando aqui que é para a gente ficar bem por dentro do conteúdo. Na hora da prova, o que o IEF vai pedir de vocês? Eles vão querer saber quantas orações tem aí. Gente. Só isso. E aí, oração, vocês já viram que é igual a verbo. A quantidade de verbos corresponde à quantidade de orações. Certo? Então, veja. Como em vou estudar eu tenho uma locução verbal, o que é isso? Dois verbos, mas que funcionam somente como um. Então, aqui eu tenho uma oração. Certo? Isso aqui, gente, cai todo ano. Todo ano, todo ano. Prova do Proitec, prova final, sempre. Isso aqui é recorde. E outra coisa, vou lhe dizer. Questão de graça do português. Vocês vão ver. Questão assim, facílima, viu? Para vocês ganharem essa questão fácil, fácil, fácil. Então, ó, voltando aqui ao conteúdo em si, a gente volta já para aquelas questões ali que são importantes também, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho para a gente entender um pouco sobre verbo. Verbo, eles expressam o momento em que ocorre o fato indicado, né, pelo verbo. No caso aqui, flexão de tempo. Expressam o momento em que ocorre o fato indicado pelo verbo. Então, gente, o verbo ele tem um tempo, certo? Eu falei que eles existiam três, né, que é o presente, que é um fato que ocorre quando? No momento da fala, né? No momento que nós estamos falando, nós temos o presente. Por exemplo, eu canto ou eu falo, é melhor esse exemplo. Eu falo na aula. Veja que falar está ocorrendo neste momento. Então, falo. Então, é um tempo que está no momento da fala, então ele ocorre no presente. Para colocar no pretérito, no caso aqui, nós podemos chamar também de passado, mas é chamado pretérito. Ocorre no momento anterior ao da fala. Então, eu posso dizer que eu falava na aula. Então, esse vá já torna um tempo passado. E ele pode indicar também um tempo futuro, né? Algo que ocorre depois do momento da fala. Por exemplo, eu falarei na aula. Então, falo, presente. Falava, vai indicar o passado. E falarei, vai indicar um futuro, por exemplo. Isso aqui são só três exemplos para mostrar que os verbos, eles flexionam, certo? Também em tempo, né? Podem indicar diferentes tempos. Então, nós temos dois tempos, né, na língua portuguesa, que é o tempo. No caso aqui são os modos, né? Tempos e modos. Nós temos dois tempos e modos na língua portuguesa, que é o indicativo e o subjuntivo. Esse aqui é muito importante para as questões. Esses dois, certo? Muito tranquilo, muito tranquilo para as questões. O indicativo é um modo que expressa uma certeza. E o subjuntivo, ele vai expressar uma hipótese, uma dúvida, certo? Tem travo aqui. Ele vai expressar uma dúvida, certo? Então, nós vamos ver como funciona isso aqui. Isso aqui é muito interessante, muito legal, bem tranquilo. Aqui, né, já até tem os exemplos, nem me lembrei, ó. Indicativo, exprime certeza. Ou seja,
já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Isso aqui é uma afirmação. Então, ele está afirmando, nesse caso aqui, está exprimindo uma certeza. O IF vai fazer desse jeito com vocês. Ficar uma questão desse jeito. Eles destacavam o verbo e perguntavam se o verbo... Eles não perguntavam se era indicativo, se era subjuntivo, era mais tranquilo. Mas eles perguntavam se expressava dúvida, se expressava hipótese, se expressava certeza. Veja, na frase, já compraram os brinquedos para a festa das crianças, esse já compraram indicam a certeza. Olha mais um, faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira. Então, quando ele diz que faremos, claro, é um verbo que vai indicar um futuro, mas ele está indicando a certeza, né? Nós vamos fazer essa reunião, certo? E aqui são os modos verbais, né? Não vamos passar muito tempo com isso, certo? Não é muito importante para a nossa prova. Olha, o subjuntivo aqui já exprime dúvida, certo? Isso aqui é muito interessante. O subjuntivo ele vai exprimir uma dúvida, uma condição, uma possibilidade, principalmente, né, como eu coloquei lá em cima, uma hipótese. Ou seja, algo que pode acontecer ou não. Pode indicar um desejo. Olha isso aqui, ó. Se você fosse ao local, ficaria impressionado. Veja que esse fosse não traz uma ideia de certeza, e sim traz uma ideia de condição. Por quê? Porque para ela ficar impressionada, só fica se você for ao local, certo? Então, aqui, esse fosse, né? Se você fosse ao local, ficaria impressionada, o fosse aqui traz uma ideia de condição, né? Traz uma ideia aqui de uma possibilidade, né? Então, aqui expressa uma condição. Então, isso aqui é um modo subjuntivo. É o modo que exprime uma incerteza, certo? Eles vão querer só saber disso, expressa certeza ou incerteza. Olha, que você celebre com muita alegria este dia especial. Veja que aqui é um desejo, né? A pessoa está desejando, é desejo que você celebre, mas você não sabe se essa pessoa vai celebrar. Então, aqui expressa uma dúvida, uma incerteza, né? Também. Então, tem esses dois modos. Modo indicativo, expressa certeza. Modo subjuntivo, expressa mais uma dúvida. Que tem os tempos. E aqui, ó, nós temos um terceiro. Esse aqui também é muito, muito legal, muito interessante e muito tranquilo, que é o modo imperativo. Então, nós vimos dois. Um expressa uma certeza, um expressa dúvida, e esse aqui vai exprimir um sentido de ordem, certo? Vai trazer uma ideia de ordem ao texto. Sempre quando traz uma ideia de ordem, o verbo vem no início, bem tranquila. Vai trazer uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Uma sugestão, um convite. Olha isso aqui, ó. Não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Quando eu digo, eu chego para alguém e digo, não conta a ele, isso aí se expressa uma ordem, gente. Isso é chamado de modo imperativo. Claro que o IF não vai querer saber, novamente, se é modo imperativo, indicativo, subjuntivo. Ele vai querer saber qual o sentido desse verbo. E quando eu digo não conte, estou traduzindo uma ordem. Olha, isso aqui, muito comum vir nos equipamentos, né, que a gente compra. Leia as instruções para a montagem. Quando diz leia, siga as instruções, aqui dali eu estou trazendo uma ordem. Onde é que é comum textos que indicam ordem? É comum, por exemplo, em receitas. Receita de bolo, por exemplo, bata 2 ovos. Aquele bata é um verbo que indica uma ordem. Ponha a farinha. O ponha, né, que é o verbo pôr, está indicando uma ordem. Coloque 2 colheres de creme de leite, por exemplo. Esse coloque traz uma ideia de ordem. Então, é um verbo imperativo, certo? Verbo no modo imperativo. Então, só recapitulando o que nós já vimos, deixa eu só voltar aqui. Nós vimos aqui, ó, locução verbal, certo? O verbo pode vir em sua forma normal sozinho. Quando ele é sozinho, você conta. Quantidade de verbos que tiver, vai ser a quantidade de orações. E ele também pode vir locução verbal. Quando tiver 2 ou mais verbos, funcionando somente como um. Então, eu quero ser aprovado. Tenho 3 verbos, mas aqui eles funcionam somente como um. Aí nós vimos o que é oração. Oração nada mais é do que um enunciado que contém verbo. Então, o IEF vai querer saber quantidade de orações no texto. Então, você vai contar a quantidade de verbos ou de locuções verbais. Nós vamos já pegar uma questãozinha para fazer. Certo? Eu coloquei o exemplo aqui. Eu vou estudar hoje. Vou estudar. Tenho 2 verbos, mas eles funcionam somente como um. Então, aqui eu conto só como uma oração. Por que é locução verbal?
porque eu vou ter dois verbos funcionando somente como um. Um precisa do outro para obter o seu sentido. Tranquilo? Vimos também os tempos verbais, os modos, né, que é o indicativo subjuntivo. Um expressa certeza e o outro a dúvida. Vimos os modos aqui verbais, muito interessante. Subjuntivo que expressa dúvida, e o mais importante também aqui, modo imperativo. A questão que caiu, que eu lembro, faz uns 4 anos, se não me engano, era no modo imperativo. Eles traziam um verbo que expressava uma ordem, que é até mais fácil. E vai sempre vir assim, ó. Não conte, não fale, ou leia, ou faça, certo? Então, ali são verbos que indicam ordem, que expressam o modo imperativo. Olha, eu tenho até umas questõezinhas aqui, que é muito tranquilo mesmo, para vocês verem. É mais ou menos assim que o IF costuma cobrar de vocês. Olha, vamos fazer juntos essas questões. Vejam, leia o trecho seguinte. Os alunos devem entregar o trabalho até sexta-feira. O verbo destacado expressa uma ideia de, ou seja, ele quer saber qual o sentido desse verbo. Ele quer saber se isso aqui indica uma possibilidade. Possibilidade não é uma certeza, certo? Possibilidade é algo que eu posso fazer e posso não fazer. Indica uma obrigação, indica uma dúvida, ou indica uma hipótese remota. E quando eu digo, os alunos devem entregar o trabalho até sexta-feira. O professor chega para vocês e diz, vocês devem entregar o trabalho. Esse deve indica qual sentido? Espera a resposta. Obrigação. Mais alguém concorda com o Luiz? Anne, Danilo? Eu concordo. Danilo, Anne, perfeito, gente. Olha, sem dúvidas, sem dúvida. Quando eu digo para vocês, gente, vocês devem estudar para o IF. Eu estou dando uma obrigação para vocês aí, certo? Então aí, eu vou querer só, o IF vai querer só saber disso de vocês. Querer saber qual o sentido desse verbo. E não é difícil, é bem tranquilo. Olha essa daqui. Talvez ele chegue, deixa eu destacar a palavra, talvez ele chegue mais cedo hoje. Esse verbo indica uma certeza absoluta, uma ação concluída, ou seja, algo que já passou, concluído. Indica uma dúvida ou possibilidade, ou uma ordem direta. Dúvida ou possibilidade? Danilo também. Anne? Anne também. Luísa, tem algo aí que mostra que essa palavra é certeza ou uma dúvida. Tem outra palavra que ajuda ao verbo chegar ser uma dúvida. Você sabe qual é? Tem outra palavra que nos induz, no caso, a marcar como dúvida. Tem outra dentro desse texto, dessa frase, você lê. Eu acho que é o talvez. Exatamente, sem dúvida. Excelente. Talvez. Quando eu digo talvez, esse talvez já expressa uma dúvida, uma possibilidade. Então, se o talvez expressou a possibilidade, é claro que o verbo ele vai seguir isso também, certo? Esse talvez aí é um advérbio que vai trazer uma ideia de dúvida, né? Uma possibilidade. Então, talvez ele chegue mais cedo hoje. Então, esse talvez vai expressar, sem dúvida, uma possibilidade, certo? Tranquilaço. Muito bem, gente. Olha, mais uma. Se eu tivesse tempo, viajaria mais. Se eu tivesse tempo, eu viajaria mais. O verbo destacado contribui para a construção de um fato confirmado, uma ordem implícita, uma hipótese não realizada ou uma certeza no presente. Como se eu tivesse tempo, eu viajaria mais. É a C. Vamos esperar os colegas. Eu acho que também é assim. Eu não sei. Certo. Então vamos lá, viu, Ana? Olha, vejam. Isso aqui indica uma hipótese. No caso aqui é uma condição. Esse sim, né? Vamos estudar isso aqui também, uma conjunção, chamada de conjunção condicional. O que é isso? Condição nada mais é que
algo que só ocorre, mas que para isso ocorrer depende de outra coisa. Veja, para ele viajar mais, ele precisa de uma outra coisa. No caso, ter tempo. Para ele viajar mais, ele precisa ter tempo. Então, o verbo tivesse, quando eu digo se eu tivesse tempo, esse verbo ter, né, no caso tivesse aí, ele indica, sem dúvida, uma hipótese. Não é um fato confirmado. Não tem como eu confirmar uma coisa que nem aconteceu. Porque para ele viajar mais, ele tem que ter mais tempo. Não é uma ordem. Para ser uma ordem, eu teria que dizer assim, ó, tenha tempo para viajar. Mas eu não estou dando uma ordem. Eu não estou dando uma certeza. Para dizer certeza, eu diria, eu tenho tempo, vou viajar. Mas eu não tenho. A ideia aqui é, se eu tivesse tempo, eu viajaria mais. Então, ele expressa uma condição, uma hipótese não realizada. Porque para viajar mais, precisa ter tempo. E isso, esse se aqui, vem expressar uma condição, certo? Porque para ele poder viajar mais, ele precisa ter tempo. Sempre uma palavra está bem relacionada à outra, né? Ligada também às conjunções, então fica bem tranquilo. Tem mais uns aqui, eu vou deixar essas questões, certo? Tem mais algumas, tem 8 questões, se não me engano. São 7. Vou deixar essas questões, o resto, né, para vocês fazerem, eu vou deixar dentro da plataforma. Agora, eu vou aqui procurar uma questão do nosso simulado, certo? Bem rapidinho. Procurar a questão aqui do nosso simulado, para mostrar para vocês como que eles cobram esse conteúdo nas provas também, cobrando período e oração. E, assim, gente, assim, é muito, muito tranquilo. É muito tranquilo. É grande, né? Porque geralmente eles vão trazer um trecho inteiro, mas é muito tranquilo responder essas questões. Só um segundo. Pegando aqui a questão do nosso último simulado. Pronto. O último simulado do Redigir Preparatório, realizado no final do mês passado. Olha, o IF, ele vai querer saber de vocês isso aqui. Eles vão trazer um texto, certo? Vão trazer um texto, e eles vão perguntar a vocês a quantidade de períodos e orações. Gente, isso aqui é fácil demais. Vocês não podem perder a questão dessa, não. Certo? Primeira coisa, vamos entender o que é período, certo? Isso aqui é conteúdo já lá para frente, mas a gente já pode ver agora. Isso é muito importante. Período. Já até mostrei isso aqui acho que foi na primeira aula, mas pode ser que vocês não lembrem. Olha, o período. Período, ele tem um início e um fim, certo? É muito tranquilo, ele tem um início e um fim. O que é que marca o início? O que marca o início do período é uma letra maiúscula. Letra maiúscula. E o que marca o fim de um período são 3 pontos. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Deixa eu ajeitar esse ponto de interrogação. Então, ó, só tem isso. O período é um enunciado, é um trecho, uma frase, certo? Pode ser qualquer texto que inicie com a letra maiúscula e encerra com ponto final, certo? Inicia com a letra maiúscula, encerra com ponto final. Ó, deixa eu ver isso aqui. Ó. Vamos ver isso aqui. Ó. Nós vamos analisar o período dentro dessas frases. Olha isso aqui. Ó. Os alunos não terminaram a prova no tempo previsto. Onde é que eu inicio com a letra maiúscula aqui? Ó? Os alunos. Onde é que eu tenho um ponto final? Aqui em previsto. Nesse caso, aqui eu tenho um período. Certo? E o IA vai perguntar juntamente com o período, ele vai perguntar a vocês quantas orações tem no texto. Oração, vocês sabem que é igual a verbo. Então é só contar. Os alunos não terminaram. Terminar é um verbo. Então aqui eu tenho um período e uma oração. E é só. Vai querer que vocês façam isso. Contem as quantidades de período. Período. Inicia com letra maiúscula, encerra com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Só isso.
Os outros tipos de pontuação não encerram o período, certo? Vírgula, reticências, parênteses, certo? Travessões, nada disso vai encerrar o período, tá bom? Só encerra o período, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, só contando esses pontos, vocês já sabem quantos períodos nós temos no texto, tá bom? Então, vejam aqui, vejam essa frase. O professor explica com clareza os complicados conceitos. Quantos períodos eu tenho aqui nessa frase? O professor explica com clareza os complicados conceitos. Tem um período. Exatamente. Muito bem. Olha, eu tenho aqui um período. Por que que eu tenho um período? Porque, ó, eu iniciei aqui, ó, a letra maiúscula, encerrei aqui, após conceitos, eu encerrei com ponto final. Então, eu tenho um período. O que que é o período? É esse enunciado, uma frase, uma oração, que inicia com a letra maiúscula, encerra com ponto final. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Só isso. Quantas orações eu tenho nessa frase? O professor explica com clareza os complicados conteúdos. Para saber quantas orações, eu faço o quê? Conto a quantidade de verbos. Quantas orações eu tenho presente nessa frase? Ou seja, você vai contar quantos verbos tem. Luísa, ia falar? Pode falar. Eu só achei um verbo. Certo. Uma Qual... Isso, Dani também disse só achou um. Qual foi o verbo? explicar. Exatamente. Então, aqui eu tenho isso, né, Dani? Tudo bem. Então, aqui eu tenho um período, né, igual esse de cima, e uma oração. Por quê? Eu só tenho um verbo. E eu só tenho um período. Inicia com a letra maiúscula, serve um ponto final. Gente, é só isso. Eles vão querer só isso nas questões. Então, vamos aqui ao simulado, ó. Esse simulado, essa questão fui eu que fiz, né? A gente cobra do mesmo jeito que o IF cobra. Então, olha, essa questão é basicamente a questão do IF. Posso pegar também uma questão do IF daqui a pouco para vocês, né? Caso tenha um tempinho bom para a gente resolver essas questões. O que que vocês fazem? Não se assustem. Primeira coisa que vocês vão fazer nessa questão, contar a quantidade de períodos, porque é muito fácil. Então, contem comigo a quantidade de períodos. No caso, dá para vocês contarem na quantidade de períodos. E depois a gente conta as orações. Me indiquem quantos períodos nós temos aí nesse texto. Temos 2 períodos. 2 períodos. O primeiro, Luiz, inicia em especialistas e encerra onde? Em qual palavra? Alunos. Alunos, né? Veja que nós temos um ponto final. Inicia em como consequência e acaba aqui em país. Então, olha, nessa questão, você já eliminaria letra B, letra D. Porque ambas diziam que tinham um período. Então, veja como é fácil. O que é que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão contar a quantidade de orações. Vão fazer o que a gente fez a aula inteira. Vocês vão contar a quantidade de verbos. Aí, lembrem, se tiver locução verbal, 2 verbos ou mais juntos, eles vão funcionar só como um. Então, na contagem, vocês vão contar somente como um, certo? E, assim, o IF sempre traz a locução verbal. Se eles não trouxessem, a questão era mais fácil, mas eles sempre trazem. Mas dá para a gente matar essas questões. Vamos lá. Eu vou montar aqui um local que vocês vão ler e vão dizendo a quantidade de horas de verbos que tem. Olha, entre especialistas e até aqui ensino, tem 2 verbos. Me apontem quais são. Quais são eles? Vou ajudar vocês. Olha, especialistas apontam que esse cenário afeta diretamente a qualidade do ensino. Eu tenho 2 verbos aí. Me indiquem quais são eles. Apontar e afetar. Apontar e afetar, né? Então, aqui, ó, veja que nós vamos contar aqui, vamos anotar como verdinho aqui, ó. 2 orações, certo?
Vamos continuar aqui, ó, em uma vez que professores desmotivados ou sobrecarregados tendem a ter mais dificuldades em desenvolver suas atividades pedagógicas inovadoras. Aqui, eu vou ter mais verbos. Me apontem quais são, nesse período aí que eu destaquei amarelo. Tem alguns verbos. Tem 4 verbos, é, professor? Vamos dizendo aí. Ainda vou analisar, viu? Vamos dizendo quais que você achou, Danilo. Desenvolver. Onde Essas é que tem práticas desenvolver? pedagógicas aí, é um verbo também? Aonde? Práticas pedagógicas? Aqui? Sim, Não, prática. não, não. Olha, esses dois aqui, você usa o X que é Y, lembra? Ah, X que é Lembro, Y. lembro. Aqui é substantivo e adjetivo. Práticas que são pedagógicas. Então, práticas, substantivo, pedagógicas, adjetivos. Inovadoras também é adjetivo. Você pode dizer práticas inovadoras. Então, você consegue dizer práticas que são inovadoras. Não, esses aqui não. Os verbos são o desenvolver, que você falou. O que mais? Desmotivado, já vi. Não, ó, desmotivados aqui está ligado a professores. Aqui é professores desmotivados. Novamente, você usa lá no X que é Y. Se fosse desmotivar, entendeu? Isso, muito bem. Mas se fosse desmotivar, aí seria verbo. Mas desmotivados, veja que está ligado aqui a professores. Então, nesse caso aqui, desmotivados é um adjetivo, é uma característica de professores. A gente já viu isso. Olha, nós temos os verbos aqui, ó. Tendem, que vem do verbo tender, e ter. Ele já está na sua forma normal, ó. Ter. Só que veja que esses verbos, olha, eles estão um do lado do outro. Então, aqui, ó, é considerada a locução verbal, porque eu vou precisar de um e do outro para ter o seu sentido completo. Olha, uma vez que professores desmotivados ou sobrecarregados tendem a ter mais dificuldades. Se eu tirar o tendem, aí fica professores sobrecarregados a ter mais dificuldades. Fica estranho. Se eu tirar o ter, aí fica professores desmotivados ou sobrecarregados tendem a dificuldades. Fica estranho. Então veja que eu dependo, né? São dois verbos que dependem um do outro. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, então são dois verbos, mas que eles funcionam só como um, certo? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui de acompanhar aqui. E acompanhar individualmente o desempenho dos alunos. Aqui não tem, não. Ah, aqui tem. E acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Pronto, tem mais um verbo aqui. Tá bem facinho. Tem mais um verbo aqui nesse trecho que eu circulei, que eu destaquei. Acompanhar. E acompanhar, né? Acompanhar aqui. Acompanhar é um verbo, né? Então, continuando aqui, como consequência, os índices de aprendizagem permanecem abaixo do esperado, o que reforça o ciclo de desigualdade no país. Tenho mais dois verbos. Os índices de aprendizagem permanecem abaixo do esperado, o que reforça o ciclo de desigualdade no país. Desigualdade educacional no país. Tenho mais dois verbos aí, nesse final aqui, nesse último período. Sabem me dizer? Mais dois. Esperado é um verbo. Poderia ser, né, do verbo esperar. Mas veja que ele está acompanhado aqui de um artigo. Nesse caso, esperar se transforma num substantivo, certo? O esperado. Esse o esperado é como se fosse ele esperasse alguma coisa, né? Esse o esperado é como se fosse um resultado. É como se dissesse, ficam abaixo do resultado. Mas aí, esperado poderia ser verbo, mas aí funciona como substantivo por causa desse artigo, por causa do O. A gente já viu isso também.
Tem dois verbos aí. Esse último trecho. Permanecem. Permanecem. Tem mais um. Tudo bem, né? Mais um. Tem mais um verbinho. Nada? Reforçar. Exatamente. Excelente. Permanecem e reforçam, né? Que vem de reforçar. Então, agora, é só contar. É só contar quantos verbos nós temos. E aí, agora nós temos, olha, um, dois, três, né? A locução verbal, conta só como um, quatro, cinco, seis, sete. Matou a questão. Dois períodos, sete orações. Resposta certa, letra A. Questão não simulada. É só isso. Dá um pouco de trabalho que você tem que saber contar os verbos, certo? Olha aqui. Última questão para a gente encerrar nossa aula. Questão do IFRN, ano passado, do ProITEC. Gente, é a última questão cobrada desse conteúdo. Né? Essa questão não foi fácil, normal, não. Ela foi facílima. Né? Achei muito tranquilo. Claro, tinha que saber analisar. Eles colocaram aqui uns termos diferentes, mas tinha que saber analisar. Olha o que eles fizeram nessa questão. Ele diz, sobre a organização sintática do primeiro período do trecho. Gente, onde é que está o primeiro período desse trecho aí, desse texto todinho? Primeiro período. Até mãe. Professora até a mãe. Certo? Então, ele só quer saber desse trecho. Todo o resto, você pode desconsiderar. Certo? Claro que não precisa riscar, né, na hora da prova. Mas todo esse resto aqui eu vou riscar aqui só para desconsiderar. Não importa. Para a gente só importa o que ele falou do primeiro período. Ele está dizendo, é correto afirmar que... Aí ele faz algumas orientações aqui, algumas afirmações. O primeiro período é formado por 3 orações, formado por 4 orações. A primeira oração é coordenada assindética. A última oração é subordinada adjetiva restritiva. O que é isso, né? Não sei nada disso. E acalma. Daqui a pouco a gente vai ver esses conteúdos. Mas como eu estou cobrando só isso aqui, podem tirar essas questões e podem anular essas daqui, que eles só querem saber nessa questão quantos períodos ou quantas orações, no caso, nós temos. Ou seja, você vai contar só quantos verbos nós temos de professor, de a professora até mãe. Contem quantos verbos nós temos aí. Acertem essa questão. A professora ensina que o processo de leitura deve começar o quanto antes, com estímulo à criança, com estímulos à criança, quando ainda está na barriga da mãe. Quando vocês souberem, podem falar, viu? Tem três, professor. Três, Nick? Quais são os três, Nick? Ensina, que é ensinar. Aí Isso, começar ensino. e estar. Começar. E está, muito bem. Esses estímulos aí atrás de criança não é verbo não? Não. Estímulos aqui é substantivo, certo? Você consegue botar até um artigo aqui, os estímulos. Danilo, nós temos outro verbo aqui, é o verbo deve. Só que veja que a contagem que você fez, você ia fazer você acertar a questão. Veja como a banca ela é traiçoeira. Ele colocou aqui, nós temos 3 orações ou 4 orações. A gente aprende que a quantidade de orações é igual à quantidade de verbos. Então, nós aprendemos que a quantidade de orações é igual à quantidade de verbos. Então, vejam, nós temos o verbo aqui,
o verbo ensinar, nós temos o verbo estar. Aqui tudo certo, nós temos duas orações, dois verbos. Só que deve começar, são dois verbos. Só que veja que um está do ladinho do outro. E aqui nós temos uma locução verbal, certo? O que é isso? Dois verbos, mas que funcionam somente como um. Ou seja, aqui eu só tenho uma oração. Eu vou ter dois verbos funcionando como um. Então, em deve começar, veja que um depende do outro. Se você tirar uma, fica. A professora ensina que o processo de leitura começar o quanto antes. Não faz sentido. Se tirar o começar, fica. O professor ensina que o processo de leitura deve o quanto antes. Deve o quê? Veja que um precisa do outro. Então, aqui nós temos uma locução verbal. Eu tenho quatro verbos, certo? Mas eu só tenho três orações, porque dois desses verbos funcionam como locução verbal. Dois verbos que funcionam somente como um. Então, resposta, letra A. Como você falou, três orações, certo? Então, vocês vão estudar isso aqui, certo? Foquem bastante. Tem muita questão antiga sobre esse conteúdo lá nas provas antigas do IF. Você pode colocar prova IFRN 2018, 2019, e aí você consegue baixar. O primeiro arquivo que aparece no Google é justamente a prova, o PDF, para vocês baixarem e fazerem essas questões, tá bom? Eu vou deixar algumas questões também para vocês lá na plataforma, mas o de hoje é isso. Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? Então, perfeito, hein? Fechou demais. Então, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, continue os estudos, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. A aprovação de vocês, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Até a próxima semana.